Boa tarde a todos que estão aqui. Obrigada pela presença. Como o professor César falou e apresentou, esse curso ele tem uma âncora nesse livro que nós produzimos, não é? O Direito à Cidade e o Direito à Vida. E é bom esclarecer que esse direito à vida que aparece no curso, ele aparece no debate sobre o direito à cidade. E ele aparece no momento da pandemia, né? Então, na pandemia, o grupo se manteve trabalhando virtualmente, como a maioria dos grupos, ou quase todos os grupos, no período de pandemia, e a situação em que nós estamos vivendo nos trouxe o debate entre direito à cidade e direito à vida. O grupo vinha debatendo e discutindo o direito à cidade. Na realidade, é importante sinalizar que o grupo de teoria urbana crítica do IA pretende, né, a construção de uma teoria crítica reveladora dos fundamentos explicativos do mundo que nós vivemos, transformado pelo processo de urbanização. Então, é esse movimento, não é, de pensar a realidade urbana, de pensar os fundamentos do processo de urbanização e pensar nessa realidade como num movimento contraditório. Eu acho que essa é um elemento que vai atravessando o nosso trabalho, né? E nesse movimento de encontrar as contradições que movem o mundo, compreender essa realidade que nós estamos vivendo e as forças que se movem na sociedade, pontuada pela contradição entre as necessidades do processo de reprodução do capital e as necessidades de reprodução da vida, né? Então, nesse horizonte de preocupações é que cada capítulo parece, ou cada capítulo encontra a sua motivação, né? Então, aí está o nome do livro, o nome da aula, né? A crise urbana e a dialética, a urgência e utopia. Não é isso que eu vou trabalhar hoje, né? O tema do direito à vida, ele surge, como eu já disse, no debate sobre a pandemia. E ele se desdobra no momento em que o sentido da vida, tal qual se desenvolve numa sociedade periférica como a brasileira, se realiza através da extrema desigualdade, né? Essa sociedade encontra, no desenvolvimento da acumulação capitalista, as bases da desigualdade. Podemos, inicialmente, colocar uma hipótese para trabalhar aqui. Essa primeira hipótese é a seguinte: o capital como modelo civilizatório se impõe à sociedade como lógica e racionalidade, dominando a vida e orientando e redefinindo as necessidades e desejos. Impõe-se pela dialética entre a manutenção dos seus fundamentos e as metamorfoses que acompanham o movimento da acumulação, superando suas crises internas. Em seu movimento, parece estancar o futuro da sociedade na medida em que constrói barreiras à realização do humano. Essas barreiras que parecem estancar o futuro, não é? E a realização do humano que está fundamentado a aula que eu preparei, não é? Então, o que nós temos é o fato de que, imposto pela desigualdade sobre várias formas, né, a vida cotidiana parece encontrar um limite, né, que é o limite da sua própria realização e da realização dessa desigualdade como privação. O debate é encontrar aquilo que funda a desigualdade, porque o que aparece no debate da nossa sociedade é o fato de que ela é desigual. O problema que se coloca é encontrar qual é o conteúdo da desigualdade. E esse é o desafio, né? Uma das formas pela qual se pode encontrar a desigualdade é encontrar o limite que está posto na vida cotidiana para a própria realização da vida. Né? Esse limite, essa barreira que se coloca na vida cotidiana, né, frente às possibilidades de realização do humano, tem motivado o questionamento sobre a lógica capitalista produtora dessa situação. Então, se trata de localizar neste processo os movimentos sociais, os movimentos de luta, não é, para a construção de uma nova realidade que é urbana. Né? Outro ponto de partida importante
É uma ideia do Chico de Oliveira, que chamava atenção em 2018 para o fato de que os estados se esforçam para governar para o mercado, criando as condições favoráveis capazes de atrair os investimentos, fixando-os em determinados lugares do território mundial. O conjunto de novas determinações do capitalismo globalizado produziu a erosão da nação como comunidade política e, contraditoriamente ao que se pensa e ao que foi apregoado pela ideologia neoliberal, não produziu um Estado mínimo, mas um Estado máximo, guardião dos movimentos do capital, assegurando-os contra toda incerteza. Essa ideia é absolutamente potente para pensar o mundo que nós estamos vivendo. Então, nesse cenário, é que se encontra, ou que se localiza, o debate sobre o direito à vida, que se confronta com o alinhamento das políticas neoliberais impostas, não é? Que aparecem como destituidoras de direitos. Assim, as estratégias do neoliberalismo no Brasil se faz a favor da reprodução do capital e contra o social, exacerbando a desigualdade. Então, portanto, essa contradição se localiza na própria realização do Estado. Né? Em sua fase neoliberal, sustentada por processos de financiarização, as estratégias do capital, elas estruturam o mercado mundial e qualifica hoje a nossa sociedade, que é urbana e que é mundial. Né? Este movimento global, de processos de urbanização ligados aos processos de mundialização, elas têm uma concretude, e essa concretude é a vida cotidiana. Então, é no cotidiano que essas relações se realizam, ganham visibilidade, e é na vida cotidiana que se localiza o confronto entre as forças homogeneizantes, significa dizer, entre as forças do processo que movimentam o processo de reprodução do capital, e as forças que se confrontam às relações homogêneas e hegemônicas. Essas estratégias, elas são vividas. Né? E aí, portanto, desse plano geral para o plano da vida cotidiana, uma segunda hipótese. Esse movimento de produção e reprodução contínua do capital, né, expressa-se realizando-se no espaço da vida, ganhando visibilidade na cidade, principalmente nas metrópoles, é nas metrópoles aonde esse drama ganha uma dimensão grande e potente, através da diferenciação espacial. Né? Então, a diferenciação espacial é um ponto a partir do qual se pode ler a desigualdade. E isso vocês vão ver à medida em que eu vou desenvolver o raciocínio. Então, o acesso, essa diferenciação espacial, ela tem no acesso diferenciado dos indivíduos e grupos sociais aos espaços-tempos de realização da vida, um lugar importante. Então, aqui ilumina-se uma praxis, né, que se revela como socioespacial. Né? Assim se revela no plano da análise o cotidiano, né, o cotidiano com categoria de análise, como espaço-tempo da realização da vida no plano do lugar. Então, o cotidiano revela os espaços-tempos da realização da vida. Né? E ele se liga e ilumina o plano do lugar. Portanto, o debate espacial. Né? Então, é no plano da vida cotidiana e do lugar, é nessa praxis socioespacial que se expressa, né, que se realiza a desigualdade, né, iluminando a luta pelo direito à vida, que acompanhou o debate ou a luta sobre o direito à cidade. Né. O ponto de partida, então, portanto, a vertente através do qual eu vou analisar esse processo é através do espaço. Né. Do ponto de vista da geografia, o espaço aparece como uma importante categoria de análise. Mas não se trata aqui de pensar qualquer espaço. Se trata aqui de pensar, né, a problemática urbana, portanto, processos de urbanização, que se realizam como processos de produção espaciais. Né? O conhecimento objetiva compreender esse mundo, né, ultrapassando o plano da forma. Né? Desvendar o mundo passa a ser absolutamente central para pensar o futuro da nossa sociedade. Né? Esse futuro que se perde nos meandros de um presente
qualificado pelos processos de privação. Né? Assim, a investigação geográfica ilumina o fato de que todas as relações sociais aparecem como relações espaciais. Esse pressuposto da geografia, ou um dos pressupostos da geografia, ele tem, na relação entre homem e a natureza, o seu ponto central. E isso faz toda a diferença. Esse recurso, ou esse recuo, ou essa perspectiva espacial, vai ter tudo a ver com o desenvolvimento do raciocínio e do lugar aonde eu vou colocar o debate sobre o direito à cidade e o direito à vida. Então, portanto, o ponto de partida é essa produção espacial. Então, o que acontece do ponto de vista da relação homem-natureza, o homem transforma a natureza, apropriando-se da natureza em algo próprio do homem. O que significa dizer que no movimento de transformação da natureza, o homem se reproduz enquanto homem e transforma a natureza em um mundo social. Então, nesse sentido, o processo de produção do espaço aparece ao mesmo tempo que um processo de produção da vida. A produção do espaço é imanente à produção da vida. Então, portanto, o ato de produção da vida, como um ato de produção do espaço, é absolutamente indissociável. Apesar do espaço se distinguir da sociedade, ele jamais se dissocia do humano. Então, portanto, se trata não de pensar o espaço como uma localização sobre a qual se realizam as atividades da vida, ou o espaço representado como distribuição, que é o que eu vou mostrar daqui a pouquinho, que se trata. Nós podemos, como logo no início eu sinalizei, nós vamos partir de uma diferenciação para chegar à desigualdade. O ponto de partida é pensar essas diferenciações. Todavia, portanto, o que vai unir este movimento de produção do mundo é essa indissociabilidade entre a produção da vida e a produção do espaço. Podemos definir desse jeito o espaço, a partir da relação entre sujeito e objeto, como condição, meio e produto do processo de reprodução de todas as relações sociais. Então, essa tríade qualifica e dá conteúdo para o que eu estou demonstrando para vocês como um processo de produção social do espaço. Não é? Então, nesse sentido, o espaço como uma produção social encontra o seu fundamento na constituição da sociedade ao longo do processo histórico. Significa dizer que ao longo do processo histórico também esse espaço terá lógicas diferenciadas. Do ponto de vista da sociedade que nós vivemos, uma sociedade capitalista, este processo de produção social do espaço se faz através de uma contradição que é fundamental. O processo de produção do espaço é um processo social, portanto, o sujeito produtor do espaço é a sociedade. Todavia, a apropriação do espaço ela é privada. Aqui se localiza o desenvolvimento de processos de alienação que eu vou falar para vocês depois. E aqui entra em confronto uma inversão teórica. Quando se fala em planejar a cidade diante dos processos críticos da urbanização, se pensa a cidade como sujeito definidor das políticas públicas capazes de resolver os problemas e os impasses vividos pela sociedade. Aqui, a cidade aparece como sujeito da análise. Eu estou fazendo uma inversão. A cidade é uma obra, ela é um processo civilizatório, ela é produto. E em cada momento da sociedade, esse produto tem uma qualidade, que é dado pelo modo de produção. Sob o capitalismo, esta qualidade se refere ao fato de que, sob o capitalismo, o produto traz em si processos de valorização, que está no sentido e no fundamento daquilo que é o processo de reprodução capitalista. Se ele não se revalorizar continuamente, ele morre. Então, significa dizer que no capitalismo ou sob o capitalismo, a natureza vira um recurso. É tratada como recurso e se destrói como recurso porque ela entra no processo de produção. Não é? Então, no capitalismo, nós temos essa contradição entre o processo de produção social e a apropriação privada. Este movimento,
ele traz em si o fato de que essa contradição, ela tem seus fundamentos na própria sociedade capitalista. Sociedade dividida em classes, concentração de riqueza e poder na mão de uma classe, papel central da propriedade privada nos processos definidores das relações sociais. Então, portanto, eu já estou colocando as categorias de análise a partir do qual nós vamos analisar a crise e pensar os processos futuros. Não é? Então, esse movimento do processo de produção do espaço se revela, não só revela os fundamentos da própria sociedade capitalista, mas eles estruturam as relações sociais desiguais. Né? Significa dizer aqui, né, que no capitalismo, que produz produtos que se transformam em mercadorias, a contradição principal se desdobra em outras contradições. Sob o capitalismo, o espaço se produz como mercadoria. Então, portanto, o processo de produção que produz o espaço como mercadoria vai fazer com que esse espaço, transformado em mercadoria, fonte de criação de mais-valia, aparece através da contradição entre valor de uso e valor de troca. Não é? Este valor de uso e valor de troca, não é? Ele tem no acesso, né, às parcelas do espaço um movimento submetido à lógica da mercantilização, comandado por um mercado imobiliário que envolve a construção civil, mercado de terras, sob a lógica do direito de propriedade, escorado por leis, normas, mas também por uma cultura que protege a propriedade. Convém não esquecer que nas revoluções burguesas a propriedade aparece como central e aparece na Revolução Francesa. O Kropotkin, no livro A Revolução Francesa, trabalha a questão da propriedade como elemento fundamental das revoluções burguesas, e a propriedade ela é constitucional. Não é? Então, nós temos que lidar com o fato de que a propriedade é constitucional. Então, o espaço mercadoria, como desdobramento necessário do processo de acumulação, sob a égide do capitalismo, aponta a fragmentação do espaço que vem da propriedade da riqueza sob a forma do solo urbano, o que limita os usos, os acessos, através da norma e da lei, revelando uma justaposição entre morfologia espacial e morfologia social. Essa contradição molda o habitar, cujo acesso se desdobra da contradição capital-trabalho, que se realiza no processo estrito de produção e se expressa em todas as esferas da vida, definindo o modo de morar a partir das condições do seu acesso. A desigualdade é visível e vivida no plano do lugar e da vida cotidiana como privação. E a privação, ela é a mediação entre uma e outra. Nessa conjuntura, o espaço é comprado e vendido aos pedaços no mercado, compondo o circuito de reprodução da mercadoria. E assim, ele realiza mais-valia e assim ele realiza a questão da propriedade, indicando o ritmo da prática socioespacial, né, orientada pela lógica da acumulação. Assim, na escala do lugar e da vida cotidiana, a contradição entre o valor de uso, que se refere ao uso improdutivo do espaço, porque o uso é o modo através do qual o indivíduo vive e as relações sociais se realizam concretamente, e o valor de troca, que é o modo pelo qual o capitalismo reproduz o espaço através da sua lógica. Então, este confronto, ele tem no espaço mercadoria a sua realização, não é? Então, a produção do espaço como mercadoria é fonte de criação de mais-valia e ele aparece como conteúdo da urbanização capitalista contemporânea. Essa determinação espacial tem como primeira forma a mercadoria. Desse acesso inicial, do indivíduo ao habitar, né, condição da sua reprodução, condição da sua realização da vida, esse habitar, né, fixa o indivíduo no lugar. E através dessa primeira fixação, ele vai realizar as suas relações com os espaços-tempo da vida.
seja o espaço, a partir do espaço da moradia é o espaço da rua, a rua é o espaço público, então é a relação entre o espaço privado, da moradia, a relação dele com o espaço público inicial, a rua, a relação com o bairro, a relação com o lugar do trabalho, a relação com o espaço de lazer, a relação com os lugares de reunião da cidade. Então, a partir deste primeiro acesso, se definem todos os outros acessos. Tá? Então, todos os lugares que permitam a realização da vida. Trata-se de relações, não é? Que definem as relações sociais. Não é? Então, por exemplo, eu não moro onde eu quero, especificamente. Eu moro numa relação entre a minha renda e o preço do metro quadrado da terra, onde eu posso efetivamente morar. Então, essa relação é fundamental para começar a pensar, não é, no modo pelo qual o indivíduo se relaciona com a rua, com os espaços públicos, com a cidade. Não é? Esta relação, não é, também define uma outra contradição entre o que é o centro e o que é a periferia. Se estamos falando em distribuição e diferenciação como um primeiro elemento definidor ou que abre caminho para pensar desigualdade, nós estamos falando de relações que no espaço são desiguais e aparecem contraditoriamente entre centro e periferia. Essa é uma contradição importante. Neste movimento se constroem as fronteiras. E essas fronteiras, através da qual cada indivíduo se localiza, né, na cidade, anda e se apropria da cidade, né, tem na propriedade privada da riqueza um elemento fundamental. Podemos ver todos a produção dos condomínios fechados, né, eles marcam limites. Podemos ver a construção dos centros de lazer que criam barreiras, né? E barreiras essas que têm na mediação, na relação mercantil de acessos, uma relação importante. Portanto, as barreiras, elas qualificam ou são qualificadas pela propriedade privada, como concentração de riqueza. Não é? Então, portanto, ela é derivada, essas relações é derivada da forma da propriedade privada. Portanto, a propriedade privada e a sua concentração definirá o lugar de cada um no processo produtivo e, consequentemente, na distribuição dos seus frutos, cuja renda é um dos elementos importantes para definir o lugar que cada indivíduo vai se relacionar com a cidade. Portanto, propriedade privada e sua concentração definirá o lugar de cada um, não é? E em nome da propriedade, constata-se, por exemplo, no meio da pandemia, não é? O aumento do número de despejos em todo o Brasil. Não é? É também na pandemia que vai se perceber o aumento, não é, das retomadas dos imóveis ocupados por aqueles que não podiam pagar. Não é? E em nome da propriedade, o setor imobiliário, o braço armado do Estado pode chegar num loteamento e numa ocupação e tirar as pessoas. E a lei justifica a ação, porque a propriedade é constitucional. Então, portanto, a contradição, produção social e apropriação privada impõe-se à sociedade e manifesta-se, não é? Gritantemente através das relações sociais. A produção do espaço-mercadoria, não é? Então, portanto, ela caracteriza a produção desigual e contraditória do espaço contemporâneo. Ilumina uma prática socioespacial marcada por apropriações privadas, sustentando relações sociais estruturadas sobre a forma contratual. Tanto a forma contratual da relação capital-trabalho, ou não contratual, mas o não contratual tem como sinalizador o contrato, bem como o modo pelo qual se acessa a moradia através da compra ou através do aluguel. Então, sob essa condição, não é, nós temos os modos de usos diferenciados. O modo dos espaços-tempos da vida, não é, se relacionam ao desenvolvimento da lógica da reprodução do capital.
Então, portanto, a desigualdade começa a ganhar conteúdos. Nós já estamos avançando no sentido de pensar o que é esse desigual que aparece, mas que é pouco revelado como processo efetivo e fundamento da desigualdade. Portanto, jogando ou pensando o espaço como um elemento integrante do processo de valorização. Com isso, portanto, não é? O que nós temos é que cada vez mais a cidade é pensada como valor de troca. Cada vez mais o espaço aparece como lugar de realização do capital. Então, o que nós vivenciamos são as políticas públicas que escancaram essa realidade de que, efetivamente, a cidade se produz como um negócio. A cidade se produz sob a lógica do valor de troca. Toda vez que discute plano diretor, isso está escancarado. Passamos por um debate sobre plano diretor muito proximamente, há pouquíssimos meses, não é? Aonde se lia um embate entre o que a sociedade precisava, né, o modo como a sociedade vivencia o espaço e o modo como o mercado imobiliário precisa desse espaço para continuar seus processos de reprodução. E como neste movimento as alianças com o Estado se colocam para fazer com que o plano diretor seja efetivamente organize efetivamente essa cidade do ponto de vista de realização de processos de valorização. Neste movimento, se expulsa a população de áreas e processos de valorização ou áreas necessárias a processos de valorização do setor imobiliário. Essas populações são destituídas dos seus lugares na cidade, destituídas de suas memórias e expulsas para lugares aonde a memória que vai se reproduzir é abstrata. Não tem mais nenhum vínculo com a produção e a história vivida, mas tem um vínculo com os símbolos e os novos signos de processos de valorização. Não é? Então, nesse sentido, é pela mediação do Estado, né, que os processos de mercantilização, produtores de processos de valorização, se realizam em detrimento ou contra o social. Né? Então, aqui se concretiza, né, nessa justaposição entre morfologia espacial e morfologia social, o que efetivamente eu defino como segregação socioespacial. Segregação socioespacial não é a separação de grupos no espaço, mas ela é profundamente a realização da propriedade privada no espaço. Propriedade privada essa como mediação entre processos de apropriação e processos de concentração de riqueza. Quando eu defino a segregação neste movimento do processo de produção do espaço sob a lógica do capital, a segregação tem um outro sentido. Ela ganha sentido, não é apartamento, não é separação, simplesmente, mas é a realização de processos de valorização no espaço que tem a propriedade privada como mediação entre aonde eu posso ou não morar. E essa separação se realiza iluminando a propriedade privada nesse processo de mediação entre os modos de vida e o espaço da realização da vida. É por isso que a propriedade privada aparece como um embasamento dessa produção social do espaço urbano, normatizando as relações sociais com os outros, com a cidade, não é? E contra o ato de habitar poeticamente a cidade, esse poeticamente aparecendo como o reino do uso. Que a cidade deixa de ser o reino do uso para ser o reino do valor de troca. O espaço mercadoria, então, se desdobra daquela contradição principal que eu falei para vocês, e ele vai marcando, ele vai pontuando a vida, ele sustenta e orienta a vida urbana, não é? E ele é o sinal das forças mutiladoras do sujeito numa sociedade desigual. Não é? Numa sociedade onde nós também lidamos com escalas. Pelo menos nós podemos
inicialmente falar em duas escalas. No plano mundial, escancara a nossa condição de sociedade periférica, colonizada sob a estrutura escravocrata, a partir do lugar que o Brasil ocupa na divisão territorial do trabalho, como momento essencial da constituição do desenvolvimento desigual. Na escala da cidade, a segregação socioespacial aparece de forma cruel, não é, na realização da vida. O que significa dizer que a vida se qualifica pelos atributos do capital, onde os indivíduos se reconhecem como proprietários da moradia, da força de trabalho, do dinheiro, dos bens de todos os tipos, atravessado pela lógica do equivalente, né, que é uma relação abstrata que permite e sustenta a acumulação capitalista, além de encobrir a exploração que dessa relação decorre. Assim, o espaço produzido sob a lógica capitalista vai se produzindo, não é, através de um conflito brutal, não é, entre o uso e a troca. Nesse sentido, se o passado fundamenta a condição urbana hoje, e eu falei em fundamentos do capitalismo, no conjunto da urbanização dependente e contraditória, o presente desponta e ganha visibilidade nas lutas urbanas como questionamento da produção do espaço, inviabilizando e deteriorando a vida. A apropriação privada é definidora das relações sociais na cidade, nas relações de desigualdade que atravessam a história, assentado na diferenciação que torna indivíduos iguais e indivíduos desiguais, assentados em direitos diferenciados, colocando como necessidade a superação do discurso de vulnerabilidade. Não estamos falando, em hipótese alguma, de grupos vulneráveis. Estamos falando de grupos que ganham sentido e ganham feição através de um processo de exploração e despossessão da vida vivida de forma desigual. Assim, o conceito de produção do espaço supera a ideia, por exemplo, dos espaços como lugar de investimento, do espaço como lugar da infraestrutura, que permite o fluxo de mercadorias, para pensar o espaço como produto de uma produção de uma sociedade que é desigual. O espaço como produto desse processo, que assume a forma da segregação socioespacial, é o produto direto do desenvolvimento dos fundamentos do capital que mudam de forma para continuar reproduzindo o capital. Não é? Daí a relação Estado-espaço, não é? Como revelando o papel do Estado nesse processo de reprodução dessa sociedade desigual, através da realização da colagem dos setores econômicos com o Estado, não é? E das políticas públicas que se realizam contra o social. Bom, vou trazer alguns mapas para vocês perceberem essa distribuição, né, a partir da qual aparece a distribuição que aparece esses processos que eu sinalizei para vocês. No primeiro mapa, nós temos a remuneração do emprego formal e dado de renda, né, que dá uma primeira visão, de como é que no espaço essa relação entre uso e troca pela mediação do acesso se relaciona. Né? Então, primeiro, ela aparece por uma distribuição de renda. Em segundo lugar, essa distribuição de renda se relaciona ao valor do metro quadrado da terra. Né? Esses dois mapas podem estar sintetizados neste outro. Né? Neste outro mapa, né, é um mapa de síntese, né, dos dados socioambientais. O que nós estamos vendo? Voltando nesses três mapas, não sei mexer nisso, nesses três mapas, nada mais é do que uma forma centro-periferia. Uma onde se concentra riqueza, essa riqueza é onde o metro quadrado da terra é maior, e aonde os indicadores sociais revelam maior qualidade de vida.
necessário se faz perceber que, se o espaço se produz como mercadoria, se o espaço é uma produção social sobre o capital, o que nós temos é que a quantidade de trabalho social contida no lugar é definidora da relação de valor. Então, nós vamos ter valores maiores no centro, nas áreas centrais, aonde a construção, aonde o trabalho realizado ganha materialidade mais concentrada do que na periferia. Se trata de pensar as áreas do centro, se trata de pensar todo tipo de infraestrutura, os lugares de reunião, os espaços públicos e o trabalho que aí contempla, não é, nessa distribuição. Bem, mas acontece que morar no centro ou na periferia ganha outras qualidades. Por exemplo, o tempo médio de deslocamento no transporte público. O tempo médio de deslocamento é muito maior na periferia do que nas áreas centrais. O deslocamento médio do transporte em massa tem o mesmo padrão. É muito maior o tempo de deslocamento no centro, na periferia, do que no centro. E é muito maior a distância entre o lugar da casa e os centros do transporte público. Então, portanto, o que esse mapa em relação aos outros nos diz? Que essa localização, essa relação entre renda e preço do metro quadrado, se vai qualificando a vida cotidiana, não do ponto de vista apenas de onde se mora, mas do ponto de vista de como se transita e como se vive nessa cidade. Faz a maior diferença transitar nas áreas centrais do que transitar do centro para a periferia. O número de empregos está muito mais para o centro do que na periferia. Isso faz a maior diferença no que se pode chamar da realização da vida como mobilidade. Né? Então, quanto maior é o tempo da mobilidade, nos transportes que nós sabemos cada vez mais precários, caros, né? Esse tempo é um tempo que é desperdiçado, ou um tempo que é diminuído do tempo de lazer. Então, portanto, essa mobilidade traz um conjunto de significados para o lugar da vida onde eu moro. Além do que, ele está longe dos padrões de centralidade, longe dos centros, longe das centralidades da metrópole. Né? Vocês podem pegar qualquer jornal no fim de semana e ver aonde que a vida cultural parece que está acontecendo. Não é? Aonde os equipamentos estão concentrados. Né? Evidentemente, não estou querendo dizer que na periferia não há uma forte vida cultural, mas ela também, na forma como os dados se manifestam, também é invisível. Só há a vida no centro, é disso que se trata. O modo como se representa o centro. A vida está no centro, a periferia é o outro desse centro. Né? Aqui é o acesso ao transporte de massa, o tempo, local. Bem, então, o que nós temos? Né? Então, convém lembrar, não é, que essa relação se dá através de acessos. E aqui eu vou fazer um parênteses. Por conta do debate sobre o direito à cidade, né, a ideia de que o direito ele não faz parte do projeto utópico, o Marcos Orione faz questão de sinalizar que a relação do indivíduo com a cidade não se dá através de direitos, mas se dá através de acessos. Não é? Então, aqui a mobilidade é uma qualificação, depois eu vou falar sobre isso, é uma qualificação desses acessos, não é? Porque esses acessos é onde se confrontam esse valor de uso e o valor de troca. Né? Na periferia se localiza o maior número de domicílios em favelas, que acompanha o maior contingente de indivíduos no emprego informal. Na periferia, os lugares de moradia apresentam uma infraestrutura de serviços urbanos, como rede de água, de esgoto, deficientes ou inexistentes. De novo, a concentração do trabalho que transforma essas regiões em lugares de vida é menor. Então, portanto, o preço do metro quadrado tem essa relação, né, com o valor. Então, porque como decorrência dessas áreas, o preço do metro quadrado é menor mesmo. Né?
A localização da moradia periférica vem acompanhado, como eu já disse, de gastos de tempo de deslocamento casa-trabalho, subtraído do tempo de não trabalho. A condição se associa a maiores custos de transporte, não é? Como eu já disse, e de populações que têm menores rendas. A mobilidade medida pela distância casa-acesso aos pontos de transporte público, como eu mostrei para vocês, também é menor. Então, desse primeiro conjunto de informações, nós podemos pensar, existe uma distribuição, esses dados revelam uma distribuição, mas essa distribuição não é quantitativa. Porque se tira de cada um desses dados quantitativos uma qualidade, né? E cada uma dessas qualidades localiza o indivíduo na sociedade que nós vivemos e no lugar que ele ocupa. Não é? O problema é que quando se pegam esses dados, e esses mapas são do mapa da desigualdade feito pela Rede Nossa São Paulo de 2023. Né? Qual é o objetivo desses dados na Rede Nossa São Paulo? Na Rede Nossa São Paulo, no mapa da desigualdade. Nós coletamos os dados e esses dados coletados mostram aonde as políticas públicas podem atuar para diminuir a desigualdade. Porque são dados quantitativos e o cidadão, ele é ora força de trabalho, ora consumidor. Ele não é jamais o homem, não é jamais o cidadão. É essa a relação que ele tem com a sociedade. Então, é possível pensar esses dados sem a condição da vida, sem a qualidade, não da vida, qualidade de vida não é o indicador de qualidade, sem a prática cotidiana como movimento de expressão dos usos. Não é? Então, essa distribuição, né, traduzida em dados genéricos, naturaliza a desigualdade. Não tem propriedade, não tem produção de espaço de mercadoria, não tem contradição, tem o quê? Tem a quantificação. Então, quanto mais coisa, mais rico, quanto menos coisa, mais pobre. É uma relação. Então, portanto, as políticas públicas atuam como se fosse possível atuar na cidade em pedacinho, né? Sem lidar com aquilo que sustenta e que dá sentido à cidade. Então, essa distribuição de indicadores como ponto de partida cria esse problema. Não é? E são tratados como dados fundamentais para o auxílio da gestão e do planejamento, expressão do mapa da desigualdade. Então, nesse sentido, né, o caminho da construção do entendimento do mundo, né, ao focar a prática, que não é exclusivamente em dados genéricos e abstratos, começa a qualificar a vida cotidiana. Mas esses dados são importantes. Né? Então, estou tentando dialetizar exatamente o papel positivo, o importante e o papel complicado e generalizante desses dados. Né? Porque o habitar é um mover-se no espaço. É uma condição posta pela vida. O sujeito se reconhece nas formas de apropriação possível dos lugares da vida. Os usos dos espaços-tempos passam a ser definidos por uma lógica que subsume a vida e que está na base da construção de habitação sob a forma de mercadoria. Então, não se trata de pensar o espaço construído. Não se trata de pensar o espaço da moradia. Se trata de pensar o modo como essa cidade se produz e como se vive nessa cidade. Quando os lugares da vida ganham a condição de mercadoria, o uso se subordina à troca e essas relações sociais impostas pela condição de classe. As formas de acesso aos lugares de habitação e, consequente, dos lugares da cidade, definidos pela mediação do mercado, é onde reina a lógica da mercadoria, da propriedade privada do solo, submetida às condições de processo de valorização. Então, nesse sentido, na periferia, a exploração da força de trabalho, associada ao mercado informal do trabalho, ao desemprego, determina o lugar e a qualidade da mercadoria. Nos becos da memória, Conceição Evaristo fala do trator. Eu acho que esse trator tem
tem um sinal, tem um signo nesse processo. Não é? Ela está falando sobre o momento de ocupação, ele está lá o trator. E as pessoas convivem com aquele trator. E o trator está lá. O que significa aquele trator? A provisoriedade da moradia. O fato de que, olha, eu posso ser mandado embora a qualquer tempo, a qualquer momento aquele trator entra e destrói, a qualquer momento eu saio daqui porque a fixação na terra, no solo urbano, depende das condições que eu já sinalizei. Então, me parece, nesse momento do Becos da Memória, a ideia do trator muito importante. Né? As crianças brincam em cima do trator, mas para os adultos ele é sempre uma forma de um sinal. Olha lá, é uma mensagem. Fique atentos. Né? Eu posso passar por cima de vocês a qualquer momento. Né? Então, o que nós vimos também é que na pandemia, aonde é que nós vamos encontrar o maior número de mortos? Cadê? Esses mapas mostram a relação. Um é renda, outro é preço do metro quadrado, o outro é onde vai morrer mais gente. E aonde vai morrer mais gente é exatamente os maiores índices de mortalidade são exatamente na periferia. Né? Deixa eu ver meu. Bom, então, o que nós temos é que nessa sociedade desigual e de direitos desiguais, a segregação aparece como essa forma da desigualdade espacial, indicando sempre que no centro organiza o entorno e hierarquiza a periferia. Então, se trata de uma sociedade hierarquizada, cuja produção de espaço é a forma dessa hierarquização. O cidadão é confrontado com a miséria vivida, percebida através do corpo, com a exacerbação da violência, vigilância, não só do Estado, mas do narcotráfico. É interessante como, quando se fala em segregação, a potência do narcotráfico como um elemento desse processo vem muito pouco à tona. Nós vamos ver um pouco desse trabalho com o professor César e com o professor Gustavo, né? Mas, enfim, o modo como ele tem um papel cada vez mais importante em processos de estruturação na periferia. O narcotráfico tem um papel importante no desenvolvimento do mercado imobiliário. O narcotráfico também descobriu que é através da produção do espaço que se ganha dinheiro, que o processo, que o capital ganha sentido e se mobiliza. Não é? Então, portanto, o narcotráfico tem um papel importante também, e não é só de vigilância, de violência, de construção de barreiras, não é? A Renata de Souza, na tese de doutorado dela, acabou de lançar um livro essa semana, né, Renata de Souza? Ela também está tratando o modo como na periferia os pequenos grupos sociais transitam na periferia, não é? E como a periferia, na periferia se constroem barreiras, né? E que barreiras são essas? Olha, essa é o de um grupo do narcotráfico, aquele é outro grupo, você não pode atravessar, se você atravessar, você morre. Então, você tem, nas áreas centrais, as barreiras dos grandes condomínios fechados, na periferia, as delimitações do narcotráfico. O que significa dizer que as barreiras estão postas para qualquer cidadão na metrópole, não é? E o sentido dessas barreiras é igual para todos os lugares, para o centro e para a periferia. Não é? Estão todos na mesma lógica, são produtos de uma mesma lógica. Não é? Outra coisa que eu queria sinalizar, e a gente também pode ver nos mapas, eu não queria falar muito, porque senão meu tempo acaba, é o fato de que não existe uma área central homogênea, não existe uma área periférica homogênea. Elas são atravessadas. Né? Então, nós podemos dizer que existem contradições no centro, entre as áreas mais ricas e mais pobres. O Brás, a Moca, por exemplo, é uma região... Desculpe, o Céu, Brás, Pari, Bom Retiro, nas áreas centrais são as áreas pobres, né? São as áreas de indicadores de baixa renda, são áreas de indicadores de deterioração de vida, e na periferia nós também encontramos exatamente o fato de que alguns condomínios, os grandes condomínios de alta renda, se localizam na periferia. E esse dado é explicado pela raridade do espaço dentro das áreas centrais da metrópole.
Então, o que nós temos é que nós estamos diante de uma cidade, de uma metrópole de São Paulo altamente edificada. Esse processo de adensamento da cidade produz a raridade de espaços edificáveis no centro da cidade. Então, é necessário buscar lugares na extensão da mancha urbana, onde o setor imobiliário possa desenvolver e atrair com ele uma população de alto poder aquisitivo para morar nesses lugares aonde o processo de acumulação do capital possa se realizar através da construção da moradia. Este desenvolvimento do mercado imobiliário para as periferias, particularmente de alta renda, vem acompanhado por uma ideologia e uma representação de um modo de vida, não é, luxuoso, um modo de vida que distingue o indivíduo, hierarquizando o rico mesmo na periferia. Né? Essas construções também se fazem, esses novos loteamentos, não são só condomínios verticais, mas são grandes loteamentos na região metropolitana, loteamentos esses todos fechados, não é? Altamente, do ponto de vista da renda, altamente homogêneos nele próprio, totalmente preservados, com muros altos, cerca elétrica, muita vigilância, exatamente para dizer, olha, aqui nós não somos iguais a vocês, nós somos. Ele marca o diferente, ele marca a contradição, ele marca o fato de que ele nega o outro e que a cidade, que era o lugar da reunião dos diferentes, passa a ser cada vez mais uma cidade que comporta o conflito de um com o outro, né? E deixa mensagens o tempo todo de que as pessoas não são iguais. Não é? E que essa desigualdade se realiza concretamente no acesso e na forma como o corpo, não é, se depara com essas barreiras. Né? Ao mesmo tempo, o que também nós percebemos do ponto de vista desses processos de localização das pessoas no espaço é o modo como a fome atravessa a vida das pessoas. Se a gente for pegar os trabalhos da Carolina de Jesus nos anos 50, estou falando em São Paulo, se pegarmos, agora em São Paulo, né? O trabalho do Capão Redondo, do Ferrez, o que nós vamos ver que em 50 anos separam um e outro e a fome está presente. A fome está presente como a não realização do humano, né? Como ela atravessa, define, pontua a vida, não é? Mais do que sentir fome, é o modo como a vida se torna diferente com a fome, né? É devastador, né? O modo como ambos situam a fome na periferia de São Paulo, e algo que o Brasil sai do mapa da fome, mas o Brasil voltou para o mapa da fome, o que significa dizer, olha, as políticas públicas não são produtoras de relações de uma realidade completamente diferente. Ela está ali, pode voltar, ela não mudou radicalmente nada. Sair do mapa da fome foi algo, e voltar para ele mostra o modo como essas políticas públicas vão se realizando. Ora redistributivas, ora tira o orçamento, ora vai colocando como é que a relação de forças da nossa sociedade vai se realizando. Então, portanto, é de desigualdade social que nós estamos tratando, né? Não é desigualdade de indicadores, não é de localização de serviços no espaço, mas exatamente os desafios de uma sociedade que é desigual, né? Então, nesse sentido, não é preciso superar o processo de naturalização da desigualdade, que se propõe, não é, a naturalizar a desigualdade no sentido de tornar essa desigualdade passível de ser transformada com políticas públicas. Esse é o problema da naturalização da desigualdade. Não é? Essa naturalização da desigualdade também encobre a despossessão. Não é? Essa naturalização da desigualdade ignora as formas de privação, não é, que se impõe na vida cotidiana como pela barbárie. Né? Eu pulei um mapa aqui, mas esse mapa significa
a localização dos negros e pardos no município de São Paulo. E eles são maiores na periferia. Mas um dado importante é que na periferia de São Paulo, nesse período, se vive na periferia 23 anos menos do que nas áreas ricas de São Paulo. Esse é o dado que faz toda a diferença. Como é que esse processo de produção do espaço urbano e da cidade se faz matando, tirando o direito à vida? Então, na periferia se vive menos. Essa periferia é onde são localizados, na sua maioria, os pretos e os pardos. A população periférica traz esse aprisionamento do corpo numa prática espacial marcada por apropriações privadas em conflito com a miséria vivida pelo corpo, com a exacerbação da violência do narcotráfico, com a vigilância do espaço, do Estado, impostas por poderes coercitivos da sociedade capitalista e autoritária que vivemos. Práticas discriminatórias atravessam a vida cotidiana e determinam as relações sociais, diferencialmente no centro e na periferia, revelando o racismo que estrutura a nossa sociedade, imposta pelo passado da colonização, imposta pela condição do país periférico, que no caso brasileiro vem acompanhado da estratégia da escravidão, estruturando as relações sociais, que definem as relações sociais e as interdições no espaço como uso até hoje. Então, eu falei que o capitalismo, né, que os fundamentos do capitalismo se recolocam o tempo todo. Com outras formas, mas eles se colocam o tempo todo. Esse nosso passado de escravidão e colonial, ele se coloca o tempo todo. Né? O Aimé Césaire faz uma constatação interessante. Ele diz o seguinte: a opressão colonial, o tratamento desigual entre seres humanos, permite e justifica o genocídio, fazendo a civilização avançar, reproduzindo o mesmo, impondo a necessidade de destruição do ciclo reprodutivo do capital imposto pela colonização. No plano da vida cotidiana, a desigualdade vai se manifestando sobre várias formas. Debusky, por exemplo, aponta que a força de trabalho é revestida de uma roupagem étnica indissociável da produção do valor. No capitalismo, onde a exploração e a intensidade são experimentados de forma distinta, faz diferença ser branco ou negro. Carneiro, estou falando da Sueli, do outro é da Michele, né? A identidade afirma que a pobreza tem cor no Brasil e aponta a identidade entre raça e pobreza, não é? Fato que não pode ser negligenciável e que aquele simples mapinha, não é? Escancara. Não analisa, mas escancara. É necessário, então, apontar as múltiplas formas de racismo que atravessam a vida cotidiana em suas situações de discriminação e humilhação constantes direcionadas aos negros, no tratamento diferenciado dos cargos e salários, assinalando o que Bento chama de pacto não explicitado em nossa sociedade, onde a supremacia branca, incrustada na branquitude, cria uma relação de dominação de um grupo sobre o outro, observado em várias situações cotidianas, na política de cultura, na economia, nos acessos privilegiados de um grupo, não é? E no fato da vida ou até da morte. Não é? Esses mapas revelam essa dimensão. Então, a contradição centro-periferia vai articulando essas escalas, não é? E vai construindo novas contradições. Não é? Então, quero sinalizar uma outra contradição, né, que diz respeito, que se desdobra do debate sobre o direito à vida, que é a contradição entre o humano e inumano, que atravessa o processo civilizatório e se estende ao presente, fundando as relações socioespaciais e que, portanto, se impõe como condição para pensar o futuro da nossa sociedade. O Agamben distingue na atividade do homem dois sentidos. Um refere-se a poieses. Eu comecei hoje falando sobre poieses como reino do uso, né?
Ele vai falar em poiesis de um outro jeito. Ele vai dizer que o poiesis ele é o trabalho, né? O trabalho como criação. Não está muito distante do reino do uso, não é? Então, ele refere-se a poiesis ou como outra praxis, o que significa dizer que há diferenças no seio do trabalho humano. De um lado, distingue-se um sentido prático, que é aquele da manifestação de uma vontade produtora, de um efeito concreto, posto que o estatuto do homem na Terra tem um sentido prático, e de outro homem que tem sobre a Terra um estatuto poético, isto é, produtivo. Ele separa a palavra produtivo. Poiesis, que significaria produzir no sentido de agir, que apareceria como um modo de verdade. Para o autor, Marx fez do trabalho a essência da atividade do homem, expressão mesma da humanidade do homem. E a praxis é pensada a partir da produção material. Esse agir produtivo determina o estatuto do homem. O homem se produz na prática social criando obra e produtos, fato que o constitui como humano. O que a sociedade capitalista produz é o negativo de tudo isso. É um trabalho atravessado pela abstração, é um trabalho atravessado pela ausência de conteúdo, é um trabalho mediado por contratos de exploração, não é? E é um trabalho onde o contrato também encobre os processos de despossessão. É preciso considerar que na obra do Marx o trabalho aparece em seu conteúdo criativo, como um fundamento do humano, momento em que o homem se torna produto de seu próprio trabalho em busca de sua reprodução. Todavia, o trabalho como criação volta-se contra ele no capitalismo. Alienado, o trabalho subsume o humano como parte dessas estruturas de dominação. Coisificação e abstração constituem o sentido da produção do inumano, forjado pelo não reconhecimento do homem, reduzido à condição de mercadoria, meio de produção, subsumidos a processos geradores de lucro ou à condição de um ser supérfluo. Só é permitido viver quando dele se necessita, escreveu Marx. Quando o trabalho tornado abstrato, fonte de lucro, esvazia-se de sentido e a finalidade da produção se determina pela sobrevivência, imersos, presos em condições de sua própria sobrevivência biológica numa luta constante, inaugura-se o período da privação, que constitui aquilo que eu estou definindo como inumano. Em sua existência concreta, o inumano se esboça, antes de mais nada, na condição do homem desprovido das possibilidades de apropriação do mundo como produto social e da própria produção do mundo como produto social. Né? No plano do percebido, o homem se reconhece como estrangeiro no seu próprio mundo, que se impõe a ele como fonte de privação. Privação essa que vem da propriedade como mediação entre o homem e o mundo, dominando a existência invadida pela abstração. O nosso tempo, escreve Binotto, nos mostrou que muitas vezes o sentimento de sermos estrangeiros no mundo procede do fato de que o próprio homem produziu um território no qual ele não se reconhece. Nós podemos dizer que o processo de produção do espaço, pelo processo de mediação do espaço-mercadoria, produz a cidade como outro. Então, portanto, os processos reprodutivos da cidade repõem para os dias de hoje o processo de alienação. Ele atualiza, o processo de produção da cidade atualiza o processo de alienação no mundo moderno. Então, portanto, o inumano não é o outro do processo civilizatório, mas parte constitutiva do desenvolvimento civilizatório, como um movimento de privação de tudo que permite o desenvolvimento do humano. Ele pode ser localizado na destruição do ser humano como decorrência da destituição das condições constitutivas de sua própria realização. E aqui não se trata de manter satisfeitas as necessidades vitais, mas das condições que são portadoras de vida. A depreciação do mundo dos homens que se realiza em proporção inversa à realização do mundo das coisas, sinalizado por Marx, ganha extensão no mundo moderno. Se o homem se produz na prática social criando obra e produtos, ele se reconhece cada vez menos nessa produção, inaugurando-se a crise do sujeito
como desdobramento do processo de alienação, o homem alienado das condições de existência. O esfacelamento das relações sociais portadoras da identidade e reconhecimento se esgarçam e, recrudescidas, podem chegar até a negação da solidariedade, como o Levi fala a análise do nazismo. Né? A crueldade chega num nível tão grande, a privação ganha uma potência tão grande que não existe mais possibilidade de solidariedade. Está todo mundo imerso em sobreviver e se manter vivo. Né? Então, portanto, a dialética do humano e inumano aparece como uma condição para pensar o futuro, como radicalmente outro do capital, como radicalmente outro da sociedade capitalista, produtor das condições que alienam o sujeito de sua obra. Nesse sentido, quando falamos do inumano, como falamos das formas de privação da qual o indivíduo está colocado, nos falamos que essa condição é a condição da urgência. Então, portanto, é uma condição vivida no presente. Eu sinalizei muito a importância da reprodução e do modo como os fundamentos se repõem. Agora eu quero falar sobre o presente. Este é o presente. Esses mapas revelam dados sobre o presente. Não é? A construção da sociedade, não é? Como lugar da vida humana, não é? A produção, a apropriação da cidade como direito, não é? A realização da vida urbana, é uma condição que não está posta, apenas intuída. Não é? Essa constatação coloca em xeque, não é, o direito à vida. Essa situação, como eu já disse, revela a crise do sujeito. A relação propriedade e valorização aparece inexoravelmente na miserabilidade da casa, nas condições de insalubridade, na periculosidade do assentamento, ao mesmo tempo em que escancarada nas múltiplas situações de constrangimento da qual eu fui, ao longo da minha exposição, sinalizando. A tragédia vivida no cotidiano nos assedia para dar respostas aos problemas urbanos acumulados e exponenciados, exigindo uma solução imediata. Aliás, para fazer história, preciso manter os homens vivos, e parece que essa sociedade não está conseguindo sequer manter os homens vivos. A urgência se coloca no centro sobre a questão da crise urbana vivida no Brasil. Essa urgência vivida, essa situação de urgência, estimula as insurgências, não é? E essas insurgências vão aparecer por várias formas. Existe luta questionando o direito à cidade, as lutas questionando as injustiças sociais ou as injustiças espaciais. Esse questionamento, essas insurgências aparecem mais na América Latina como um debate sobre justiça espacial, aparece no Brasil mais como um debate de direito à cidade. Neste movimento de crise, né, de privação, de produção do inumano, de ausências de direito, os investigadores são convidados à ação. Essa crise está na origem do que a gente pode chamar de uma virada pragmática. A solução da urgência reúne forças progressistas no sentido de solucionar a crise vivida, mas elas são míopes em relação à necessidade da transformação radical dessas situações, uma vez que a solução dos problemas se encerra na esfera institucional, onde a política pública é a expressão da ação que governa sob o signo do desigual. Como eu já disse, tanto o debate sobre as injustiças socioespaciais, gerando a necessidade de políticas mais justas, da produção de cidades justas, estão situadas na possibilidade da repartição. O grande autor que fundamenta o debate sobre as injustiças é o Rawls. Não é? Ele é a grande referência no debate sobre a justiça, tanto social quanto espacial. Não é? Associando justiça à equidade. Na América Latina, o Salamanca, né, trabalha com a ideia de que a justiça espacial, como um conjunto de configurações socioespaciais, condiciona ou exige a distribuição dos benefícios e os prejuízos do desenvolvimento em um grupo social dado.
A relação imediata entre justiça espacial e planejamento é claro em todos esses autores. A relação imediata no espaço, justiça espacial e planejamento, aparece, por exemplo, no grupo francês, não é, que tem no Germain Lamboni uma pessoa, um investigador importante. Ele resume as concepções de justiça espacial em dois polos de ação. Um centrado em questões de redistribuição e outro sobre questões de procedimento de planejamentos e gestão. O sentido da investigação encerra-se na proposta de planejamento orientada e definida no seio do Estado, através de criação de políticas redistributivas como condição para o estabelecimento da justiça. No Brasil, o debate sobre a crise urbana se volta na direção do que eu falei, sobre os questionamentos sobre direitos. Nesse momento, a obra de Lefebvre é uma referência ao debate. Todavia, a referência ao Lefebvre ganha força na medida em que propaga a própria negação da obra do Henri Lefebvre. Então, quanto mais ele é conhecido, mais a obra dele se torna em pura ideologia. A luta e o debate sobre o direito à cidade traduz-se na construção e orientação de políticas públicas de amortecimento das crises detectadas, portanto, também redistribuição. Nessa direção, a luta se baseia na consciência do que é possível mudar a cidade através das conquistas de direitos localizados no embate com o Estado e suas instituições. O plano teórico será, portanto, invadido pela estratégia urbana que desafia a vida. Envoltos no aqui e agora, impostos pela barbárie da vida, esse pensamento se vê também prisioneiro da lógica neoliberal. Nesse horizonte, ignora-se as contradições que fundamentam a crise, provocando a naturalização do conceito de desigualdade, reduzido àquele de precariedade e vulnerabilidade. Já disse que a noção, o conceito de vulnerabilidade, esconde processos de exploração. Essa situação vem agravar um imenso campo cego na pesquisa. É isso que o nosso grupo faz, tentar iluminar os campos cegos da pesquisa e da investigação urbana. Ele ignora essa possibilidade do aqui e agora, de resolver os problemas da urgência, ignora, por exemplo, o papel da propriedade como fundamento da desigualdade. Deste modo, se o olhar para o futuro significa mergulhar no presente, para nele encontrar as brechas capazes de criar as condições nas quais desponta a possibilidade de mudança, todavia, encontrar as contradições e ações que se elevam como barreira a essa realização e são sombreadas. Evidentemente, não é? Presas à urgência que aprisiona o homem às condições da sobrevivência animal, no sentido que reduz a vida à simples condição de se manter vivo, o enfrentamento do campo cego, que produz ideologias e não conhecimento, também se coloca como um grande desafio. Sintetizando, eu quero dizer que a crise social é acompanhada de uma crise teórica. A extrema fragmentação da investigação é prisioneira do tempo da urgência. A extrema precariedade da vida é uma consequência direta do desenvolvimento do neoliberalismo, agravado no Brasil por nossa condição de ex-colônia. Certamente, e ninguém é maluco o suficiente de achar que nós não precisamos de políticas redistributivas, nem precisamos de políticas públicas. Mas é mistério hoje pensar no resgate da democracia como uma condição básica, na inversão do modelo de governo que privilegia o crescimento em detrimento da vida, na ampliação das ações de solidariedade fortalecida e reunida na construção da luta pela democracia, na construção de projetos de distribuição de renda, na construção dos direitos sociais, que tem sua materialização através de amplos sistemas de proteção capazes de garantir o direito à vida. No tempo presente da urgência, é necessário ajuizar como redistribuir recursos para salvar vidas. Porém, como decorrência, é necessário pensar que ao se apostar
apenas na criação de políticas públicas, visando mitigar as condições de extrema pobreza e desigualdade, anunciadoras do aprofundamento da crise social, não se pensa o futuro. O pior que poderia nos acontecer é a perda do futuro. É a imersão, o grau da urgência e da tragédia urbana que nos aprisiona no tempo do presente. A conquista por direitos, através da construção de políticas públicas, tem mostrado sua insuficiência. A história brasileira guarda seus testemunhos. Todavia, a exigência de uma orientação pragmática asfixia o pensamento teórico. Assim, a crise no plano da praxis é acompanhada por uma crise do pensamento teórico, fragmentando e aprisionando a lógica imposta pela urgência numa universidade capturada pela lógica neoliberal, que banaliza o conhecimento como compreensão necessária para a construção do projeto de mudar a vida radicalmente como negativo do capital. Uma justificativa dessa virada pragmática se faz em nome da crítica à inação do marxismo. O Gervais Lamboni, a Nancy Fraser, o Olin Wright, são muitos os que dizem, o Soja na geografia, são muitos os que dizem que a demarche intelectual deve debruçar-se sobre a ação, capaz de apoiar os movimentos sociais, localizando-os no seio do espaço. Se voltam às políticas redistributivas e que encobrem a desigualdade. A busca por soluções emergenciais abandona a necessidade de superar as condições que reproduzem novas formas de acumulação do capital. Essa se situa no campo cego. Assim esboça-se uma contradição. É mister diferenciar o tempo da urgência, que é aquele do presente, da necessária superação das barreiras que se erguem contra a vida, do futuro que se abre para o dever social como radicalmente outro do capitalismo. Deste modo, resolver os problemas que são postos no presente exige trabalhar na escala do espaço e na escala do tempo. A dialética presente-futuro nos coloca a dois movimentos: busca de alternativa para a urgência presente e um movimento em direção ao futuro. E este não é a alternativa do que se vive, mas o radicalmente outro do que se vive. Funcionalizado o direito à cidade, como eu disse, se torna ideologia na medida em que ele tem servido à acumulação do capital. A exigência pragmática nos aproxima do Estado e da sua lógica, criando armadilhas ao pensamento que orientação em direção à ratificação de políticas de Estado de sustentação do capital, e com isso legitimando o Estado e o próprio capital. Fica fora do questionamento, por exemplo, o direito à propriedade privada como conquista histórica dos donos do capital, sob a coerência do processo de reprodução cada vez mais ampliado. Fica fora dos questionamentos o papel do Estado na reprodução social e na reprodução do espaço. Fica fora o modo pelo qual se pensa o espaço como um produto da sociedade. Fica fora da análise o fato de que a cidade é obra, não é sujeito. Não é a cidade que define o planejamento, não é a cidade que define políticas. Né? Quando a gente fala isso, nós esvaziamos o conteúdo dos processos de exploração. Nós esvaziamos o conteúdo social e contraditório da cidade. O direito à cidade se constrói como um projeto que tem no horizonte a constituição de uma sociedade como negação da capitalista e efêmera. Portanto, se localiza no plano da utopia. Nessa direção, a aposta no direito exige sua própria crítica, já que, como aponta Mascaro, o direito se assenta numa lógica que vem da ilusão normativista, causada pelos direitos como mera ferramenta jurídica de garantias. Isso porque, no capitalismo, as relações sociais concretas, apoiadas nas relações sociais de troca, ocupam um lugar específico no todo da vida social. Nesse movimento, inaugura-se um mundo de instituições que sustentam práticas específicas de exploração. Como assinala Pachucanes, a forma de subjetividade jurídica é derivada da forma mercadoria.
advém diretamente das relações sociais entre portadores de mercadorias. A venda do trabalho contido na mercadoria reveste a forma da subjetividade jurídica para o indivíduo. O princípio da subjetividade jurídica deriva necessariamente do modo absoluto das condições da economia mercantil e monetária. O núcleo duro do direito fala sobre propriedade, contratos e relações mercantis. Portanto, o núcleo do direito é a propriedade e a forma contratual, o direito localizado no seio da racionalidade capitalista impõe limites importantes ao projeto de transformação da vida. Portanto, entre a urgência e a utopia se localiza o direito. E aí eu parto de uma contradição e chego numa tríade. Existe urgência e existe direito. A condição de urgência apela para um direito. Ele é necessário e insuficiente? Ele é. Necessário no presente e insuficiente para pensar um projeto de futuro. Portanto, a utopia precisa ser resgatada. A urgência não pode negar a possibilidade de, mergulhados na tragédia, ignorarmos o fato de que é preciso não recompor as condições da tragédia amenizada, mas produzir uma outra sociedade. Então, portanto, se é necessário e urgente o incremento das lutas por direitos do Brasil, é preciso pensar também que é preciso superar esta condição. É, portanto, necessário não esquecer, como assinala Andy Brown, que sabemos o que está mal no mundo, porém não podemos articular um caminho para sair dele. Estamos confinados na reforma e na resistência. Este é o último termo favorecido na atualidade, em que parte permite a ação como reação, em vez da criação de uma alternativa. O que eu estou sinalizando é essa alternativa radical e outra. Então, portanto, entre urgência e utopia, nós temos a luta por direitos. E essa luta é importante, necessária, mas ela não é suficiente. O projeto lefebvriano do possível e impossível traz aqui um conteúdo importante para pensar o projeto. Ele é impossível hoje, mas ele será possível amanhã, desde que se caminhe nessa direção. Não é? Ele descobre o horizonte. Desse modo, um projeto para a Lefebvre só tem sentido a partir da orientação do impossível, que ilumina o que está oculto na realidade bloqueada da realização que é o ser humano. O que está bloqueado, o que está envolto no campo cego é a relação do humano na sua integralidade, na sua totalidade. E o projeto do possível, ele aparece como uma via de transformação social global, né? Portanto, como apontou Marx, o projeto teórico e utópico faz parte do ato de conhecer. Uma teoria crítica contempla a utopia. Esta não é um capricho, mas a exigência de um futuro a ser conquistado como modelo de superação de todas as condições que tendem a produzir o inumano. Assim, o tempo da barbárie traz como exigência a necessidade de pensar um outro, aquele do devir, questionando e invertendo a lógica neoliberal, sem a qual parece não haver futuro possível. Não é? Então, essa é uma inversão que o método permite fazer. Não é? Lá não sai do bolso do colete, vamos mudar o mundo. Mas é necessário que se pense uma ação capaz de iluminar um projeto que, se pragmático e necessário no presente, para mudar a realidade, é preciso trazer para o movimento do pensamento a utopia. Não é? Parece absurdo na situação trágica que nós vivemos pensar a utopia, mas ela é um caminho necessário para pensar o próprio presente e o que nós queremos no próprio presente. Nós queremos transformar a sociedade, então é preciso equacionar esse presente pensando aonde são as aberturas para destruir as barreiras que se colocam contra a realização do humano. Então, sinteticamente, esse problema que é complexo está posto. Não é? Ao longo dessas 5 semanas, a gente vai trabalhar com essas ideias. Eu só estou iniciando o debate que a gente vai realizar ao longo das 5 semanas. E acho que a gente pode abrir o debate, né?
Você pega aqui esse, né? Bom, só, enfim, pedir para que as pessoas que queiram fazer questões façam no microfone, porque é a forma como a gente tem de registrar as perguntas. E pedir também que no momento que pega o microfone se identifiquem, tá bom? Então está aberto para questões, quem quiser fazer. Acho que não vai ser o caso de, num primeiro momento, fazer lista. Acho que a gente consegue dar conta, que se a gente vê que o tempo está apertando, a gente começa a pensar em outras estratégias. Mas, por enquanto, está aberto o microfone para quem quiser colocar questões. Por favor, temos aqui... Tem gente lá? Tá bom. Ah, tem um monte de microfone. Oi. Oi, boa tarde a todas. Meu nome é Fernanda. Obrigada, professora. Eu sou da Faculdade de Direito. Da São Francisco. Olha, eu Conhece o queria... Marcos Orioli. Conhece, Marcos? Eu queria só abordar, dentro de tudo que a senhora falou, as pessoas em situação de rua, como um exemplo do processo de segregação e das iniciativas do poder público, com violência, de afastá-las da região central, onde foi construída, em que foi construída uma relação espacial. E a ideia é afastá-las. E, com uma total falta de empatia, essas iniciativas violentas, através da Guarda Civil Metropolitano, por exemplo, bem violência, elas contam com um apoio majoritário, se não majoritário, bastante significativo da sociedade como um todo. E não dos estratos sociais mais elevados, que já seria esperar. Certo? Então, gostaria que você discorresse um pouco sobre essa situação, porque na região central, então, enquanto é possível a invisibilidade, tudo bem, mas na medida em que o número de populações de rua vai aumentando, aí a coisa no entorno, com os moradores, com os comerciantes e tal, já se complica, já se acentua uma relação social absolutamente conflitante, e as pessoas até dizem, não, mas está demais, olha, pessoal, os negócios todos estão fechando, as lojas, os pequenos comerciantes e tal, quer dizer, é uma crise. E outra observação que eu gostaria de fazer é com essa questão jurídica. Já existe a questão material do direito, alheio à subjetividade da Revolução Burguesa e tal. Isso já existe um aparato jurídico bastante satisfatório em torno do direito urbanístico, do direito à cidade, e bem satisfatório, como é também o aparato jurídico voltado ao direito ambiental, ao meio ambiente, não só urbano. O que acontece é que ele é descumprido, é que ele não é observado. É, sim, teoricamente, com muitos estudiosos, mas o poder público ignora. De A a Z, certo? E a aplicação também caberia aos juízes, ao próprio Ministério Público, da Defensoria também complica. É complicado. Então, é essa observação que eu gostaria de fazer, certo? Só isso. Muito obrigado.
Ah, tá. Eu sou a Tatiane, eu sou da Zona Leste de São Paulo, nasci aqui, fui criada aqui até os 12 anos, mas eu me mudei para Santa Catarina nos últimos 12. Então eu tenho 24, eu venho da Universidade do Vale do Itajaí, a Univale, sou formada em História, licenciatura. Bom, primeiro, estou grata por estar presente, por ter a oportunidade de ouvir tudo isso, foi profundamente esclarecedor, assim, para várias questões, mas eu me interesso muito sobre a temática do direito à vida, porque, vindo da trajetória que eu tenho dentro da minha família, as mulheres negras morrem muito cedo, né? A minha avó morreu com 39. E todas elas, enfim, né? Parece que é cansativo dizer que todas elas eram empregadas domésticas e etc, etc. Então, eu estava olhando os dados que a professora trouxe e eu já pesquisei também que dentro das regiões periféricas, especificamente na Zona Leste de São Paulo, a maioria da população é formada pelo grupo feminino, né? São mulheres. Então, se a gente pensar a lógica da expectativa de vida, né, ser menor nessa região, e essa região ser formada majoritariamente por mulheres, fazer esse recorte para além da raça, mas também fazer esse recorte para o gênero, é uma coisa que traz essa questão da urgência, né, que a professora trouxe. Então, é só um ponto que eu acredito que nós, enfim, né, como futuros ou já atuantes pesquisadores, investigadores, trazer essa questão do direito ao acesso principalmente eu penso, né, a prof trouxe assim, questões relacionadas à precariedade de moradia, acesso à moradia, enfim, custos e a relação de trabalho e renda, mas eu penso muito sobre a questão da saúde também, né? Por exemplo, a minha avó morreu de aneurisma. E qual é as condições de acesso à saúde pública que essas mulheres têm, né? Dentro das regiões em que moram, né? Eu lembro que quando eu morava na Zona Leste não tinha pediatra, tinha um clínico geral para atender que ficava lá 2, 3 horas e quando ia. Então, como é o acesso à saúde? Essas mulheres entendem qual é a importância? Minha mãe não faz exames periódicos nunca, assim. Então, hoje ela tem 48 anos e vários problemas de saúde. Eu não sei até quando eu vou ter ela do meu lado, enfim, até quando ela vai criar o meu irmão. Então, essa questão interpassa muito essa questão de gênero e raça, assim, ao mesmo tempo, e principalmente dentro da periferia. Era só essa observação, obrigada. Boa tarde, professora, a todos e todas. Eu sou Olímpia, moro em Cotia, tá 15 quilômetros daqui, e a professora falou dessa lógica do capital, né? O quanto ele influencia na precariedade da vida de quem está lá na ponta, nas periferias, né? Chega a um ponto da população estar aceitando, a população que mora no quilômetro 25, por ali, a área da Granja Viana, não sei se as pessoas conhecem, onde morou o professor Aziz, né? Ali na região da Granja, professor Aziz Absaber, das pessoas aceitarem a instalação de 8 pedágios na rodovia, porque vai facilitar o acesso de carro, onde vai transitar uma pessoa dentro de um veículo, ao invés de estar apoiando um projeto de transporte coletivo de qualidade, que é um projeto chamado Nova Raposo, que prevê aí duplicação da rodovia, porém com desmatamento nas margens, com desapropriação de 25 metros de cada lateral, né? Então, você pensar que vai embora parte do Parque da Previdência, vai embora toda aquela vegetação do Bonfilhole, né? Ninguém tá nem, o governo do Estado está nem aí para a questão de mudanças climáticas. Imagina ali a questão da drenagem urbana, como é que vai ficar se aquilo tudo for ocupado por prédios, né? Então, eu trago essa questão pela fala da professora, da gente estar sempre dividindo, né, a utopia e a necessidade. Cada dia, aquela história do Eduardo Galeano, a gente vai ficar cansado, né? Eu tenho 59 anos, não posso nem cansar ainda, né? Ela é jovem, a gente não tem direito de se cansar mais, porque a cada dia vem uma nova
um novo tombo, uma nova luta, e a gente não pode se descolar. Aqui, acho que a maioria jovens universitários, né? Eu estou fazendo uma graduação tardia numa licenciatura em Geografia pela UNB, naquele programa Universidade Aberta do Brasil. Mas eu quero assim fazer um apelo para que ninguém aqui se descole dos movimentos sociais, né? E da questão da organização popular, porque é isso que vai trazer uma força para a população entender o que a gente está falando. Porque quando você chega lá na favela ou na ocupação, as pessoas, a gente não está falando a mesma língua, né? Então, para que a gente possa falar a mesma língua e traduzir o que a gente está aprendendo aqui para uma fala que seja inteligível, que seja compreensível, não se descolando dos movimentos sociais, seja movimento de moradia, seja movimento de mulheres, seja movimento estudantil, grêmios, o que for. Mas a gente está mais próximo dessa população que está lá na ponta, sofrendo todo esse impacto, né? E a gente fala de um projeto que é uma lógica rodoviarista da década de 50, né? Isso não cabe mais, né? A gente tem outras possibilidades aí mais sustentáveis e, bom, é isso, enfim. Obrigado. Bom, deixa eu só, antes de passar a palavra, tem mais duas pessoas que eu vi em inscrição, mas não, a gente não consegue abrir para muito mais. Na verdade, essas duas pessoas já estão, assim, bem no limite. Então, vou pedir a compreensão de vocês. Teria que ser muito rápido. Eu tenho dificuldade de não dar a palavra, mas eu preciso começar a fazer isso, porque veja, nós temos só 10 minutos, a professora Fanny tem que responder ainda. Então, vou pedir para que as próximas pessoas sejam muito rápidas, tá bom? Então, eu vou passar a palavra aqui para o João, depois uma pessoa, seu nome? A Tainá pediu e a Lucy. Eu vou pedir para que essas três pessoas tenham compreensão e sejam o mais breve possível, tá bom? Obrigado. Obrigado. Meu nome é João Liknerski, eu sou da Universidade do Contestado, em Santa Catarina. A minha pergunta é muito direta. Como a senhora vê a questão do Estatuto da Cidade, nessa problemática que foi exposta na tarde de hoje? Urbana, da produção do espaço urbano e a problemática contemporânea. Muito obrigado. Oi, é um prazer estar aqui com vocês, professora, obrigada. Eu sou Tainá, sou doutoranda do PROCAN, aqui no Instituto de Energia e Ambiente, e eu trabalho diretamente com catadores de materiais recicláveis, que é uma população vulnerável. E eu acho que só para incorporar e trazer, eu queria te ouvir um pouco, você fala da relação natureza e homem, né, sociedade e tal. A gente tem falado muito sobre as zonas de sacrifício dentro do grupo de pesquisa, né, que são e justiça ambiental, que geralmente são essa população mais vulnerável, né, que fica exposta mais desproporcionalmente aos impactos ambientais e zonas de descarte de resíduo irregular, né, e zonas, enfim, e são particularmente os catadores são uma população que trabalham e sobrevivem da coleta de materiais recicláveis. E isso acontece, né, os índices de reciclagem no Brasil hoje acontecem, é muito baixo, mas isso acontece em função do trabalho dessa categoria no Brasil hoje, né? 90% de tudo que é reciclado no Brasil passa pela mão dos catadores e é uma população que vive vulnerável, né? Então eu queria que se você conseguisse falar um pouquinho sobre essa relação, não sei se a gente vai abordar também talvez sobre isso no decorrer do curso, né? Mas sobre essa zona de sacrifício, assim, né? Disso de ser sentido mais, especialmente por essa população pobre, preta, vulnerável, marginalizada, enfim. Só isso. Obrigada. Acabou? Não quer falar o último? Não? Não, eu nem tenho tanto o que falar. Então é o seguinte, Fernanda. Sobre a população de rua, não é? Ela é exatamente a expressão desses processos, né? Processo sobre a propriedade, a relação de renda, não é?
essa população, ela é inconveniente. Nós vimos nas Olimpíadas, Paris limpou, toda vez que tem Olimpíada, a gente ouve falar dessa limpeza social, daqueles que não têm lugar, porque eles enfeiam, porque eles não podem aparecer, porque se trata de uma sociedade que tem que mostrar o seu sucesso, não é? Então, essa população de rua mostra o seu outro dessa relação. Então, ela é inviabilizada. E nós sabemos, o padre Júlio Lancelotti, as lutas que ele tem contra o modo como essa sociedade, esse grupo social é tratado na nossa sociedade. E eu acho que você levantou um dado importante, é o fato de que a sociedade apoia. A sociedade apoia a tirar essa limpeza, não é, com todas as aspas do mundo, não é, social que se faz, do mesmo modo que ela apoia os processos de retirar os grupos sociais que são em áreas de ocupação. Né? O próprio modo como se representam esses grupos sociais já é um modo que os exclui, não é? Falar, por exemplo, em invasão no lugar de ocupação, essa invasão já está carregada de ideologia. Se a Constituição de 88 coloca a propriedade como um direito, quem são eles para ir contra? Não é? Então, cria-se nessa sociedade um conjunto de representações, não é? Que faz com que essa sociedade acabe produzindo representações da classe de alto poder aquisitivo, do capital, não é? Não é? É o pobre votando contra aquele que vai exterminá-lo e assim sucessivamente. Então, tem uma sociedade que se constrói sobre essas formas de representação, né? E que elas são portadoras dessa invisibilidade, exatamente porque se ignora essa parcela da sociedade e que luta para se tornar visível o tempo todo, não é? Então, eu acho que, por exemplo, quando você fala que quem não quer lá é o pessoal do comércio, são os moradores, é porque essa população incomoda. Então, o comércio vai vender menos. Então, é a lei do lucro, né? Então, o comércio vai vender menos, a minha propriedade vai ser desvalorizada. Então, quando eu colocar ela no mercado, é o que eu disse no início, no momento da minha fala. Este homem, este cidadão não é cidadão, não é homem. Ele é ou consumidor ou força de trabalho. O que não está nenhum no outro está no limbo, e esse grupo tem que ser exterminado, porque essa limpeza é um extermínio, uma forma de extermínio. Né? A segunda questão que você colocou é sobre o direito jurídico. Evidentemente, que eu coloquei aqui é que eu não sou contra a luta por direito. O que eu estou colocando, eu estou dialetizando o direito, né? Que é a sua insuficiência, né? Ele é tido como o final da luta, e o que eu estou querendo dizer é o seguinte, olha, não é o final da luta, ele é uma mediação para um outro tipo de luta, não é? É essa a questão. Quando você fala, por exemplo, existem direitos, mas eles não são observados, claro, né? O que nós temos? Nós temos os direitos que são subtraídos, nós temos direitos que são construídos, mas não são aplicados na prática. E isso que você disse é exatamente o fato de que esse direito não está posto, não é? Ele existe, mas ele não entra. O debate sobre o ambiente que você falou, direito ambiental, e que a Tainá falou em justiça ambiental, aí eu vou colocar um adendo, não é? A ideia sobre ambiente, a ideia sobre o ambiental, ela está no campo cego. De que campo cego eu estou falando? Do processo de produção do espaço. Não se trata de ambiente, não se trata de natureza, se trata de processos de produção capitalista do espaço, aonde o ambiente é um modo de negar a produção do espaço. Então, quando eu estou com o ambiente, quem é contra a preservação da natureza? Não é? Quem é contra a justiça ambiental? Quem é contra a sustentabilidade? O problema é que meio ambiente e sustentabilidade não explica nada, porque são conceitos ideológicos. Então, enquanto a gente está lutando para preservar a natureza, o outro está lá e está comendo pelas bordas. Por quê? Porque a gente está lutando por coisa que não existe. Não quer dizer que a natureza não existe, quer dizer que a natureza hoje faz parte de um mundo que é social. Ela continua a natureza.
O homem não destrói, o homem luta contra a natureza, ele jamais sai da natureza. Então, luta não é um bom termo. Então, significa dizer que a natureza tem um papel nessa sociedade, mas não é o papel outro da sociedade. Não é? Então, este mundo social contempla uma natureza. Então, quando, por exemplo, a gente vê os deslizamentos, e a gente vê aos montes, né, das bordas da periferia, o problema natural ali é um pouco menor, né, porque o problema é que ocupou, porque é o que resta para uma população que não tem dinheiro nenhum ocupar. Então, é o mercado imobiliário que está ali na lógica dessa destruição ambiental, né? No capitalismo, a natureza vira recurso, não é? Ela virou recurso. Então, se trata de como é que eu nego a natureza como recurso, ignorando que ela se transformou em recurso e pegando a natureza natural como se ela fosse o outro disso daqui, não é? Então, também é uma forma de lutar, enquanto a gente... Na Operação Urbana Faria Lima, tem um dado interessante que foi o seguinte, tinha uma árvore no meio do caminho. Tinha uma árvore no meio do caminho. E aí, o que nós vamos fazer? Tinha uma árvore no meio do caminho. E o discurso da natureza. E nós precisamos preservar o meio ambiente. Não vamos derrubar a árvore. Claro, vamos deixar a árvore. Bom, aí o que aconteceu? Fizeram uma curva, deixaram a tal da árvore, que óbvio, depois morreu, né? Mas deixaram uma curva. E aí, o que eu estava fazendo pesquisa na área, e o que me disse a dona da árvore? Ela falou assim, ó, destruíram a minha casa e deixaram a árvore. Você percebe? Destruíram a casa, mas deixaram a árvore, que depois morreu, porque é uma... Você percebe a lógica? Essa é a lógica que inaugura o fato de que a gente está tratando com conceitos que não são conceitos, né? Que são ideologia, que é um jeito de apresentar o conhecimento que... Né? Então, eu acho que de certa forma, e rapidamente, eu falei correndo, mas a gente está aqui nas próximas semanas para aprofundar esse debate. Então, tem esse processo. Né? Lídia, não é porque eu estou falando e estou fazendo crítica às lutas da sociedade, uma coisa é a luta dos movimentos sociais. Eles lutam por direito, eles lutam por justiça. Perfeito, é o papel deles mesmo. Eu estou falando do conhecimento que faz destas lutas o projeto transformador da sociedade. É diferente, são coisas completamente diferentes. É claro que o processo do conhecimento, que o ato de conhecer não nega os movimentos, muito pelo contrário, se nutre deles, né? Então, são coisas, não sei se ficou... Agora, a pergunta é ótima para deixar muito claro o que eu estou falando. Nós temos uma crise social e uma crise teórica. Então, se a gente quer... O Guy Debord, eu acho que ele tem uma ideia que eu gosto muito. Ele diz assim, não cabe ao intelectual ficar do lado dos movimentos sociais. Podemos dizer, claro, são eles que lutam, eles que estão... Mas cabe à academia explicar por que eles lutam e encontrar o que está por trás daquilo que move a luta, para destruir o que produz o desigual. É diferente. Então, esse é o papel da academia. Não é chegar e dizer, a gente conhece muita gente que vai lá nos movimentos sociais e diz o que eles têm que fazer. É o fim do mundo. Né? Porque quem tem que fazer é o movimento social. A academia cumpre explicar por que eles lutam e lutar por um projeto de... Exatamente. Não é? Exatamente. Dialogar, não dizer o que eles têm que fazer. Não é? Não tem sentido. Acontece muito. Né? Mas não tem, é desvirtuar o papel da academia e do próprio movimento social. É um desrespeito ao movimento social quando um investigador vai lá dizer o que eles têm que fazer. Isso é um desrespeito. Eu acho que, rapidamente, o Estatuto da Cidade. Veja, o Estatuto da Cidade é uma conquista, mas ele é insuficiente. O que eu estou tentando dialogar aqui é com o movimento do presente para o futuro. Então, no presente ele é importante, ele é uma conquista, ele traz fatores positivos, mas o Estatuto da Cidade, realizado por meio, por exemplo, da função social da propriedade. Que função social tem a propriedade se não se realizar enquanto propriedade? Tá certo? Enquanto realizar a função social da propriedade, realiza a lógica da propriedade privada do capitalismo. É necessário hoje? É, mas ela não é um projeto de transformação radical. Isso, o que eu tentei colocar aqui é um limite entre o presente e o futuro, o limite entre a necessidade de solucionar a urgência
e a possibilidade de mudar o mundo. A sociedade de hoje perdeu a perspectiva de mudar o mundo. Nós queremos realizar e resolver o problema no aqui e agora. E realizar no aqui e agora, gente, o pior que podia acontecer é a perda do futuro. Então, acreditar que a Constituição de 88, acreditar que o Estatuto da Cidade, que a função da sociedade resolve os nossos problemas é perder o futuro. Perder essa relação entre presente e futuro. É disso que se trata. E o nosso papel é entender a insuficiência desse projeto. Porque entende que, para mudar a sociedade, é preciso mudar o fundamento da sociedade. Acabar com a propriedade privada, acabar com o Estado, acabar com as instituições de Estado. É isso. Não podemos deixar de lutar por isso. É disso que se trata. Fui rapidíssimo. Ok, Fanny. Bom, obrigado, Fanny. Obrigado a todos pela pergunta. Então, nos vemos todos aqui semana que vem, dia 19, com a aula da professora Cibele. Gostaria de pedir, se porventura alguém tiver algum problema, não puder continuar com o curso, que nos avise o quanto antes, porque tem gente na fila, na lista de espera. Tá? Quer dizer, como houve uma demanda muito grande, a gente tem como colocar as pessoas e esse aviso é dado, tá bom? Mas eu espero que não seja o caso de ninguém, tá bom? Então, eu queria agradecer a atenção, agradecer as perguntas. Obrigada.